pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. O tema de hoje vai ser integral. Então, a função integral é uma importante ferramenta a ser utilizada em cálculos matemáticos e tem aplicação em todas as áreas do conhecimento. A integral foi criada originalmente para determinar a área sobre uma curva no plano cartesiano. O processo de se calcular a integral de uma função é chamado de integração, e a integral indefinida também é conhecida como antiderivada ou primitiva. Inicialmente vamos falar de uma integral definida. Seja f de x uma função contínua, definida no intervalo entre a e b, a integral definida desta função é denotada como... Então, eu vou dar um nome qualquer para ela aqui, né? S é igual a integral, que esse S esticado, de A até B, f de x dx. S é a integral da função f de x no intervalo entre A e B. Esse S esticado é o sinal da integral, f de x é o integrando, e os pontos A e B são os limites inferior e superior da integração. A ideia dessa notação, utilizando um S comprido, é generalizar a noção de somatório, isto porque a integral de f de x sobre o intervalo a e b, se a gente observar que tem uma função qualquer, né, intervalo entre a e b, pode ser entendida como a soma de pequenos retângulos de bases ΔX, tendendo a zero, e altura f de xi, que é o valor da função naquele ponto, onde os produtos fxi vezes ΔX é a área deste retângulo. Então, se eu pego um ponto aqui, ó, e um ΔX assim, o produto disso é a área desse retângulo. A soma de todas essas pequenas áreas infinitesimais fornece a área entre a curva y igual a f de x e o eixo das abscissas. Está destacado aqui, né? Essa área. Observe que existe um erro aqui, né? Então, quanto menor o ΔX, menor vai ser o erro em relação ao real. Mais precisamente, pode-se dizer que a integral é o valor limite da soma. Definição formal, então. Define-se a função integral de f de x no intervalo AB como sendo igual ao limite do somatório de cada um dos valores que a função f de x assume de 0 até n, multiplicados por ΔX. Então, é o limite da soma de todos os fxis vezes 1 ΔX, de 0 até n, quando ΔX tende a zero. O que se espera é que quando n for muito grande, o valor da soma se aproxime do valor da área abaixo da curva. Quanto menor o ΔX aqui e mais quadradinhos eu tiver, mais eu aproximo do valor real da curva, da área. Onde o ΔX vai ser o intervalo b menos a dividido por n. Então, vai de A até B, e eu vou dividir lá em n fatores, né? Então, ΔX vai depender do n escolhido, né? Quanto maior o n, menor o ΔX, mais preciso, e o ΔX tendendo a zero, leva ao valor exato. Integral indefinida. A integral indefinida de f de x é uma família de funções definida por... Chamei aqui um f maiúsculo de x como sendo a integral indefinida, a gente não põe intervalos então, né? De f de x dx. E o resultado disso vai ser uma função de x mais uma constante, onde c é uma constante indeterminada e g de x é uma antiderivada ou primitiva. Uma integral definida é um número, enquanto uma integral indefinida é uma função ou uma família de funções.
Então, se a gente tem uma integral definida, o resultado vai ser a área embaixo da curva, é um número. E a integral indefinida não, aí é uma função. Regra da potência reversa. A regra da potência reversa nos diz como integrar expressões na forma x elevado a n, onde o n é diferente de menos 1. Depois nós vamos ver por que precisa ser diferente de n. Então, suponhamos que a gente tivesse então uma integral indefinida aqui de x elevado a n dx. Como é que eu calcularia isso? Então, o valor dessa integral aqui vai ser dado por x n mais 1 sobre n mais 1. Ou seja, o número que eu tiver aqui do expoente que eu estou querendo integrar, eu aumento 1 e coloco esse número aqui embaixo, mais uma constante. Basicamente, então, aumenta a potência em uma unidade e divide pela essa potência mais 1 aqui, que é o que vai resultar lá em cima. Para essas funções específicas, se todos os expoentes de x forem positivos, então se aqui a gente só tiver valores positivos, o valor de f0, que é a integral no valor, quando x igual a zero, se ele for conhecido, é possível determinar o valor de c, dessa constante aqui. Ou seja, neste caso, o c vai ser o valor da função quando x igual a zero. Uma vez que todos os termos x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 vão ser iguais a zero se o x valer zero, né? Agora, se forem potências negativas, aí não vale mais, né? Porque aí ele vai estar no denominador, já não serve mais, né? Isso aqui é um caso específico se forem todos positivos. Vamos ver alguns casos mais práticos. Integração de polinômios. Podemos então usar a regra de potência reversa para integrar qualquer polinômio. Considere, por exemplo, a integração desse monômio aqui, ó, 3x elevado à sétima. Qual é o valor da integral desta função? Então, a integral de 3x à sétima dx vai ser igual a constante a gente mantém, e a integral de x elevado a um expoente qualquer vai dar x elevado a esse expoente mais 1, dividido por esse expoente mais 1, mais uma constante. Aí, neste caso, então, vai ser 3 vezes x à oitava, dividido por 8, mais uma constante. Observem que o resultado da integral é o inverso da derivada, ou é a antiderivada, né, a integral. Significa o quê? Se eu derivar agora esta função aqui, eu tenho que obter este valor que eu estou integrando. Então, se a gente voltar a lembrar de derivada, ó, derivada de uma constante, zero. Como é que eu derivo isso? Tombo aqui para frente, 8 vezes 3, aí vai cancelar com esse 8, vai ficar só 3. E subtraio 1 aqui, vai ficar x à sétima, então vai ficar 3x à sétima. Então, sempre eu posso verificar se eu integrei certo, derivando a função, ver se volta ao original. Aí a gente costuma reescrever aqui separado os números, né? Então, 3 oitavos de x à oitava mais uma constante. Exemplos de integrais para funções simples. Então, vamos supor agora que nós tivéssemos a função f de x sendo igual a 4x ao cubo menos 3x mais 5. Qual é a integral desta função aqui? Então, a gente vai integrar esta função em relação a x. Como é que eu faria isso? Aí eu tenho que lembrar que a integral de uma soma de monômios ou de um polinômio é igual à soma das integrais de cada monômio individualmente. Então, a gente pode escrever que isso aqui vai ser igual à integral de 4x ao cubo menos a integral de 3x dx mais a integral de 5 dx.
Aí eu faço individualmente cada um. A constante mantém. X ao cubo vai ficar x a 3, aumenta o expoente em 1 e divide por esse novo expoente, 3 mais 1. Menos, segundo termo, 3 mantém, x aqui é x a primeira, aumenta o expoente em 1, divide por o que ficar aqui em cima, 1 mais 1. Depois nós ainda temos mais este termo que é uma constante, a integral da constante vai ser 5. Aí o x é como se fosse x elevado a zero, né? Então eu teria um x elevado a zero, aumento em 1 e divido por 0 mais 1. Lembrando que como existem infinitas funções que vão derivando, vai dar esta daqui, vai depender dessa constante aqui. Então sempre vai ser mais uma constante, uma integral indefinida, né? Aí neste caso, a gente pode reescrever. Aqui vira x a quarta dividido por 4. Aqui vai virar x quadrado dividido por 2. E aqui vai virar x dividido por 1. Certo? Mais a constante. Aí a gente pode simplificar aqui, vai ficar só x a quarta, menos 3 meio de x quadrado, mais 5x, mais uma constante. Então, a integral desse polinômio aqui vai ser este outro polinômio aqui, que tem uma constante aqui, que pode ser qualquer valor. Ok? Aí a gente tem que ver. Bom, lembrando então, vamos ver se fizemos certo. Se eu derivar esta função, eu tenho que voltar para essa. Como é que eu faria aqui? Tomba aqui, subtrai 1, vai ficar 4x a terceira. Fechou. Como é que faz aqui? Tomba aqui, 2 vezes 3 dividido por 2, o 2 cancela e subtrai 1, menos 3x. Mais 5x, como é que faz? Aqui tomba aqui, subtrai 1 aqui, vai ficar 1 vezes 5, vezes x a 0, que é 1, sobra o 5. E a derivada da constante é 0. Aí voltamos para o original, então a nossa integral está correta. Vamos ver um outro exemplo agora. Se f de x for 7 vezes x ao cubo menos 3 raiz de x mais 5 sobre x quadrado, calcule a integral de f de x. Bom, agora aqui nós temos então que a integral vai ser desse polinômio aqui em relação a x. Bom, vamos escrever primeiro esses termos aqui de uma forma diferente, sempre com um expoente de x. Então como é que a gente escreveria? 7x ao cubo. Raiz de x, a gente tem que lembrar que é x elevado a meio. E quando eu tenho o x no denominador, se eu mandar ele para cima, troco o sinal do expoente. Então estou escrevendo de novo a equação, colocando tudo agora com o x no numerador e com os expoentes devidos, né? Então essa função agora pode ser reescrita dessa forma. E aí a gente vai escrever como sendo, então, a somatória das integrais de cada parte desse polinômio. E aí a gente resolveria como? A constante mantém, soma 1 no expoente e divide por isso que resultou aqui. Então vai ficar x elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1. Menos, aí tem 3, x elevado a meio, aí vai ficar x elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. Mais, o 5 mantém, x elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. Estou somando 1 no expoente. Mais a constante, então lembrando que dá uma constante, a gente tem que colocar sempre uma constante aqui, né, quando a integral é indefinida. E aí vamos reescrever essas equações. X, 3 mais 1 sobre 3 mais 1 vai dar x a quarta dividido por 4. Depois, menos 3x meio mais 1, 3 meios, dividido por 3 meios, mais 5 menos 2 mais 1 dá menos 1,
dividido por menos 1, mais a constante. Vamos reescrever novamente, agora colocando os x isolados, né? 7 quartos de x à quarta. Aí esse termo aqui nós temos menos 3 dividido por 3 meios. Aí a gente lembrando que quando a gente tem uma equação desse tipo, a gente pega o denominador aqui, passa para cima multiplicando, trocando, né, as posições. Então vai ser a mesma coisa que menos 3 vezes 2 terços. Aí os 3 cancelam aqui, sobraria menos 2. A constante aqui vai ser menos 2. Aí nós temos também aqui x elevado a 3 meios. Como é que a gente poderia reescrever agora isso aqui também? Então a gente tem que lembrar que x elevado a 3 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de x ao cubo. Ou, quando a gente vem daqui para cá, ó, a gente pega isso aqui, divide pelo número que estaria aqui, que é o 2, né? Então, x elevado a 3 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao cubo. Aí a gente pode agora reescrever esta expressão como sendo a constante é menos 2. E o x a 3 meios é raiz quadrada de x ao cubo. Ficou esse termo. Aí agora nós temos aqui mais 5 dividido por menos 1 vai dar menos 5. E o x a menos 1 eu posso pôr agora no denominador como sendo x. Mais uma constante. Então, a integral desse termo todo aqui vai nos resultar este polinômio. Se a gente derivar, fazer a volta, a gente tem que chegar nessa daqui, né? Então vocês podem depois ver se a gente fez certo aqui, tá? Vamos ver um outro exemplo. Se o f de x é igual a 3x² menos 6x mais 8, calcule a integral de f de x com x variando de 0 a 10. Bom, se a gente tem um limite inferior e um limite superior, agora nós estamos falando de uma integral definida. E o resultado disso deve ser, então, um número e não uma função. Então, nós temos aqui a integral de 0 a 10 dessa expressão, 3x² menos 6x mais 8 dx. A gente pode escrever como sendo a soma das integrais parciais de cada uma, variando de 0 a 10. Então, vai ficar de 0 a 10 de 3x2, menos a integral de 0 a 10 de 6x, mais a integral de 0 a 10 de 8 dx. Aí, como é que a gente resolve isso? Aqui vai ser, mantém a constante, soma 1 ao expoente. Vai ficar x é 2 mais 1, dividido por 2 mais 1, menos, a constante mantém, o termo aqui era x a primeira, aumentamos o expoente em 1, x 1 mais 1, dividido por 1 mais 1. Aí o último termo, a constante é 8, não tem x, então é como se fosse x a 0, aumenta o expoente, 0 mais 1, dividido por 0 mais 1. Aí aqui eu coloquei um parênteses para dizer que tudo isso vai ter que ser calculado com o x variando de 0 até 10. Primeiro vamos simplificar as expressões e depois vamos resolver substituindo esses valores. Então a gente pode reescrever agora aqui, ó, que aqui ficaria 3x ao cubo dividido por 3. O segundo termo, 6x ao quadrado dividido por 2. Terceiro termo, 8x à primeira dividido por 1. Tudo isso de 0 a 10 depois. Muito bem. Agora nós vamos simplificar aqui, ó, 3 com 3 vai embora, fica x ao cubo. 6 dividido por 2 dá 3, vai ficar menos 3x2, mais 8x, calculado de 0 até 10. Aí, agora, como é que a gente faria isso aqui? A gente vai substituir pelo valor superior e subtrairíamos pelo valor inferior. Como o valor inferior é 0, tudo que multiplicar aqui vai dar 0, né? Então a gente só precisa o valor superior. Então nós teríamos, qual é o valor superior de x? 10. 10 ao cubo
menos 3 vezes 10 ao quadrado, mais 8 vezes 10. Aí, se a gente for efetuando as contas aqui, 10 ao cubo, 1000, 3 vezes 10 ao quadrado, 300, 8 vezes 10, 80. Então, vai ficar 1000 menos 300 mais 80. 1000 menos 300, 700 mais 80, 780. Então, a integral definida aqui no intervalo de 0 a 10 desta função nos resultou um valor de 780. O que significa esse 780, então, aqui? Então, a gente tem que lembrar que o valor encontrado corresponde à área abaixo da curva de x igual a 3x² menos 6x mais 8, que era a curva original, né? Com o x variando de 0 a 10. Então, aqui é o valor exato da área, porque como a gente usou a integral, a gente obteve o valor exato da curva abaixo desta função em relação ao eixo das abscissas. Vamos ver um quarto exemplo. Se a velocidade v de um objeto é expressa pela função v de t igual a t² mais 2t, aqui a velocidade dada em metros por segundo, e o t é expresso em segundos, calcule a função s de t que expressa o deslocamento desse objeto. Aí aqui a gente tem que lembrar conceito físico, né? Nós temos que lembrar que a velocidade é o deslocamento percorrido em um certo intervalo de tempo, e a expressão de deslocamento em função do tempo é dado pela antiderivada ou integral da função velocidade em relação ao tempo. Se a velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo, o espaço é a integral da velocidade em relação ao tempo. Então, nós temos aqui que o espaço percorrido vai ser dado pela integral da velocidade em relação ao tempo. Aí nós temos qual é a equação da velocidade? t² mais 2t. Lembrando, então, que vai ser a soma das parcelas de cada um, né? Então, a gente vai ter integral de t² dt mais a integral de 2t dt. Aí, aqui, como é que a gente faz? Aumenta o expoente, então vai ficar t2 mais 1 dividido por 2 mais 1. E o segundo termo, a constante mantém. E aí, t vai ficar, aumentando o expoente, vai ficar t1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Aí, mais uma constante. Neste caso aqui, essa constante seria o nosso espaço no tempo zero. Por que isso? Lembrando que eu comentei lá atrás, ó, se nós temos só expoentes positivos, no nosso caso aqui nós vamos ter só expoentes positivos. Se eu substituir o t igual a zero, tudo isso aqui vira zero. Aí a gente vai dizer aqui, ó, que o S de zero é igual a zero mais tudo 0, 0 mais S0. Então, S0 é o espaço inicial. Se houver um espaço inicial percorrido, a gente vai considerar. Se a gente considerar que o espaço não há, esse termo é uma constante igual a zero. Ok? Mas é a constante do nosso termo. Então, resolvendo novamente aqui, reescrevendo, né? Aqui vai dar t ao cubo, 2 mais 1, 3, dividido por 3, mais 2, t ao quadrado dividido por 2, aí os dois aqui vão cancelar, né? Mais S0. Então, a gente cancela os dois aqui e podemos reescrever que a equação do espaço em relação ao tempo vai ser dado. Aí, normalmente, a gente coloca o S0 primeiro aqui, né? O espaço inicial mais t ao cubo dividido por 3 mais t². Ok? Isso aqui seria a expressão do deslocamento em relação ao tempo. Aí, se eu quero saber qual foi o deslocamento desse objeto após decorrido 3 segundos, supondo que o espaço inicial agora era zero, então aqui eu estou supondo, né, que o espaço inicial é zero.
como é que seria então? Então a gente tem que o S de t é S0 mais t ao cubo dividido por 3 mais t ao quadrado. E o t igual a 3 segundos. Então a gente vai substituir aqui o t por 3, né? O S de 3 vale quanto? O S0 é 0. Depois nós temos t ao cubo dividido por 3. Então 3 ao cubo dividido por 3. Mais 3 ao quadrado. Aí t ao cubo aqui, dividido por 3 vai dar 3 quadrado, que é 9. Mais 9 desse outro vai resultar em 18. Aí nós temos que lembrar, se a velocidade era metros por segundo, aqui o espaço vai ser dado em metros. Então, se a equação é esse aqui, em 3 segundos ele vai percorrer 18 metros. Um outro exemplo. Se a corrente que entra no terminal é dado pela expressão I de t igual a t quadrado menos t sobre 2, onde a corrente agora é dada em miliamperes e o tempo é dado em segundos. Determine a equação da carga em função do tempo. Aí nós temos que lembrar conceitos físicos agora, né? Como é que eu relaciono carga com corrente. Então nós temos que lembrar que a corrente é uma variação da carga num certo tempo. O quanto de carga está circulando num certo período de tempo num cabo lá é a corrente que está passando por ele. Consequentemente, a carga então vai ser a antiderivada ou a integral da corrente em relação ao tempo. Se eu jogar esse termo para cá, integrar os dois lados, integral da derivada dá o Q e vai ficar a integral de I de t dt. Aí nós temos que agora o Q de t, então vai ser a integral da corrente. E qual é a expressão da corrente? T quadrado menos t sobre 2. Aí é a soma das parcelas de cada termo. Então vai ficar a integral de t quadrado dt menos a integral de t sobre 2 dt. Aí como é que resolvemos isso? Aumenta o expoente, t2 mais 1 sobre 2 mais 1, menos a constante a gente separa, menos meio. E qual é a integral de t? Aumenta o expoente, t1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Mais uma constante. Certo? Sempre tem, lembrando que quando a gente está com uma integral indefinida, sempre vai resultar uma constante. E pode ser valor qualquer. Porque se a gente fizer ao contrário, quando a gente derivar isso aqui, vai sumir, né? Certo? Muito bem. Aí, então, a gente pode escrever que o Q de t vai ser dado por... Qual é o valor da constante? Aí eu posso dizer que é a carga inicial. Por que eu posso dizer que é a carga inicial? Vamos escrever a expressão primeiro. T ao cubo dividido por 3. E aqui nós temos menos meio com 2, aqui vai virar menos 1/4. Né? T ao quadrado dividido por 2. Mais... Ou escrevendo aqui, né? Aqui é o Q0 mais t ao cubo dividido por 3, menos 1/4 de t quadrado. Muito bem. Se a gente substituir o t igual a 0 aqui, ó, tudo isso aqui some, então o Q de 0 é igual ao Q0. Por isso que a gente pode dizer que então, isso aqui seria uma carga inicial lá. Se o componente que vai receber a corrente lá, que vai receber a carga, ele já tiver alguma certa carga acumulada, a gente vai ter que considerar. Tá? Suponhamos então que eu quero saber qual é o valor da carga acumulada decorrido 3 segundos, pressupondo que o elemento já tinha uma carga inicial de 1,25 milicoulombs. Então nós temos agora que a expressão da carga em função do tempo é Q0 mais t ao cubo dividido por 3 menos 1/4 de t quadrado. E o Q0 vale 1,25 milicoulombs. Então, no caso aqui, para t igual a 3 segundos, vamos calcular o Q de 3. Q de 3 vai ser o Q0, que é 1,25, mais
substitui o t por 3, 3 ao cubo dividido por 3, vai dar 3 quadrado, que dá 9, menos 1 quarto, 3 ao cubo. Então, reescrevendo aqui, né? 1,25, aqui vai dar 9, né? Cancela esse com isso, vai ficar 3 quadrado, 9. Aqui tem 9 dividido por 4. 9 dividido por 4, 2,25, menos 2,25. Aí nós temos 1,25 menos 2,25 dá menos 1, mais 9. Nós podemos dizer que a carga percorrida 3 segundos igual a 8. Tá? Mas igual a 8 o quê? Então nós vamos ter que lembrar que o Q3 vai dar 8 milicoulombs. Isto porque se a corrente era dada em miliamperes, a carga vai ser dada em milicoulombs. Muito bem. Encerramos então essa videoaula, onde fizemos uma pequena introdução sobre integrais e as integrais que mais nos interessam, né? Que são integrais de polinômios. Espero vê-los numa próxima. Até mais.